Os reinos vêm e vão, os homens passam, homens poderosos perdem o poder, homens respeitados passam, e depois que eles passam, a história conta os seus nomes e muitas vezes eles não são mais referenciados nos grandes lugares onde eles ocuparam quando detinham essa autoridade. O Deus que nós servimos é diferente disso. O reino de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo desenfeitou a glória do Pai, viveu nesta terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e tem todo o poder nos céus e na terra para todo sempre. O reino de Deus não terá fim. Os impérios mundiais vêm e vão, mas o trono do cetro do Senhor permanecerá para sempre. Meus queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e, como você sabe, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical nesse terceiro trimestre de 2024. Na lição de jovens, estamos estudando sobre Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Na Cova dos Leões. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 10, do dia 8 de setembro de 2024. Este segundo domingo de setembro é o Dia Nacional de Missões. Nacional de Missões. E como nós precisamos da força jovem envolvida com a obra missionária, para que o reino de Deus continue crescendo, para que a obra de Deus continue adiante. Então, entenda o propósito missionário de Deus para a sua vida. Você que ainda é jovem, tem uma vida inteira pela frente, entenda o propósito missionário de Deus para a sua vida. Lição de número 10, dia 8 de setembro de 2024. O título é Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. O texto principal está em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Então Deus vai se revelar para Daniel, mostrando coisas futuras. O que Deus vai fazer aqui agora para Daniel, nesse texto, capítulo 7, que é o foco da nossa lição de número 10, é mostrar para Daniel coisas futuras que ainda iriam acontecer. Não é? Resumo da lição nos diz que os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Deus era, Deus é e é. É no passado, é no presente e é no futuro. No futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável. Leitura do texto bíblico a leitura do texto bíblico está em Daniel, capítulo 7, versículos 3 a 8 e o versículo 13 e 14. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Assim também este animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. É claro que a gente não pode, né, fazer aqui uma hermenêutica, uma interpretação literal dessas visões. Que aí fica esses bichos esquisitos, uns trem doido, esquisito aqui. Mas são figuras que Deus deu a Daniel e que significam, tipificam as nações, os impérios mundiais que foram sucedendo, os últimos 4 impérios mundiais. Então vamos lá, no primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre a visão dos 4 animais. Primeiro parágrafo, a ocasião da visão. Na visão de Daniel, ele observava os 4 ventos dos céus agitando o grande mar. Essa imagem simbólica sugere que eventos poderosos e influentes representados pelos ventos, estão prestes a desencadear mudanças significativas e turbulentas na história da humanidade, simbolizado pelo mar. Então, o mar, na história da humanidade, sempre simbolizou os homens, as pessoas, a humanidade. E esses ventos aqui agitados, né, falam dessas situações que iriam acontecer, e na verdade, escatologicamente falando, situações que vão acontecer ainda e que virão sobre toda a humanidade. Esse capítulo 7 de Daniel fala de questões escatológicas. O tempo que nós temos de aula aqui é muito curto para isso, mas nós vamos dar uma panorâmica dessas questões escatológicas aqui, e é claro que merece ser estudado não só a lição, mas outros textos da Bíblia que estão também em Ezequiel e Apocalipse. Então, a ocasião da visão era esta ocasião em que Daniel via o mar sendo agitado pelo vento do céu, os 4 ventos do céu que estavam agitando o grande mar. Fala de transformações que o próprio Deus vai permitir acontecer na estrutura da humanidade. Segundo parágrafo do primeiro ponto, os 4 grandes animais. Os 4 grandes animais. Cada um deles, assim como Deus já havia dado a visão, parece capítulo 5, né, para Nabucodonosor. Capítulo 5, Deus havia dado a visão a Nabucodonosor da estátua que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Então, essas profecias, os oráculos proféticos do capítulo 7, são semelhantes a esses oráculos proféticos lá do capítulo de número 5. Então, Daniel viu aqui, ó, vamos lá, vamos grifar algumas coisas aqui. Daniel viu um leão com as asas de águia. Um dos animais era um leão com as asas de águia. Depois ele viu um urso, um leopardo com 4 asas e o 4º animal, que era um animal terrível e espantoso. Tudo aqui tem um significado. Então, essa simbologia animalesca indica a natureza selvagem dos impérios. E aqui nós estamos apontando, perceba que são 4 animais, estamos apontando para os últimos 4 impérios mundiais. Essa simbologia animalesca fala desses impérios que sempre batalharam entre si para assumir o controle. E esses 4 animais representam os reis da terra: o rei da Babilônia, o rei Medo-Persa, o rei da Grécia e o rei de Roma. Esses foram os últimos 4 impérios mundiais: Babilônia, Média e Pérsia, Grécia e Roma. Então, representa esses reis. Porque esses animais representam cada uma dessas nações, nós veremos já já aqui na nossa lição. Terceiro parágrafo, o espanto de Daniel. Eu quero destacar aqui que não importa o quanto estejamos caminhando na vida cristã, Deus sempre nos surpreende. 2 coisas que eu quero dizer aqui em paralelo a isso. Daniel se espantou. Daniel já era um ancião, já era velho, já tinha muita experiência com Deus. Então, primeira coisa, a experiência de Daniel
lhe dá condição para a visão. Então, a experiência que Daniel tinha fez com que ele entendesse a visão. É claro que Deus sempre trabalha nisso. Deus sempre respeita esse nosso amadurecimento. Mas o espanto de Daniel demonstra a sua sensibilidade. Nós não podemos nos tornar pessoas, principalmente nós obreiros, embora a aula aqui é para jovens, mas principalmente nós obreiros. Não, Deus age assim, eu já sei como Deus age. Não existe esse negócio, eu sou tão experiente que eu não sinto mais essa presença de Deus. Não, 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 não. Eu falo que é excelente. Crianças, meninos, eles renovam o nosso ânimo, né? Renova a nossa alegria. É por isso que o avô é renovado pelo neto, é por isso que os pais são renovados pelos filhos. Nós precisamos sempre buscar esta sensibilidade. Ah, não, eu já tenho uma experiência com Deus, eu sei como Deus age, mas é sempre bom olhar para um menino, é sempre bom olhar para aquele que não tem tanta experiência de vida como a gente tem e ver como que ele encara essa situação. Então, se a experiência de Daniel lhe dava condição de entender a visão, o espanto de Daniel demonstra a sua sensibilidade e demonstra que ele ainda tinha algumas coisas para aprender. Segundo ponto, interpretação do sonho. Aqui, esse segundo ponto é um ponto muito importante da lição para a gente entender. Primeiro parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Os reinos deste mundo. Então, o leão tipifica o Império Babilônico. O leão, o animal feroz, corresponde à cabeça de ouro do capítulo 2. Eu falei capítulo 5, mas é o capítulo 2. Capítulo 2 de Daniel, não capítulo 5, que teve a visão lá de Nabucodonosor. Então, o leão, o animal feroz e régio, corresponde à cabeça de ouro, que é o Império Babilônico.
rei, aquele que reina. Nabucodonosor achava que ele era o rei mais poderoso da terra. E Deus mostra para ele que um reino menor do que ele iria conquistá-lo, depois um menor conquistar o outro e um menor conquistar o outro ainda. Mas o leão tipifica aqui a Babilônia. O império da Média e da Pérsia é tipificado pelo urso que se levantou e é retratado como peito e braços de prata da estátua, lá do capítulo 2. Por que que o urso que se levantou retrata a Média e a Pérsia? O urso, quando está sobre as 4 patas, ele parece pequeno, mas ao se levantar ele fica enorme. E isso tipifica a Média e a Pérsia. Eram impérios que já haviam falido e a Média e a Pérsia se uniram e formaram um grande império que conquistaram a Babilônia. Então o urso é isso. Nesses dias havia uma família da igreja acampando e o urso apareceu no acampamento deles aqui nos Estados Unidos, que isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei com ele, rapaz, por que você não foi brincar com o urso? Ele falou, Deus me livre, pastor. O urso, ele é pequenininho quando tá baixado assim nas 4 patas, mas quando a gente chega perto dele, que o bicho levanta, fica maior do que a gente. A Média Pérsia, esse urso tipifica a Média Pérsia, que já estavam acabadas, destruídas, mas se uniram e tornaram num grande império. O Império Grego, ele é tipificado com o leopardo, os quadris, né, de bronze, ventre de bronze. E esse leopardo ainda tinha asas. E o nosso escritor deixa bem claro para a gente aqui que essas características desse animal, do leopardo, representa adequadamente o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que conquistou uma nação após a outra com extrema velocidade. Pensa, o leopardo já é veloz, agora imagine o leopardo com asas. Pensa na velocidade. Então perceba que essas figuras, elas vão tipificando essa sucessão de impérios mundiais. E, por fim, o Império Romano. Foi o último grande império mundial, que é o 4º animal que despertou a curiosidade de Daniel de maneira singular, que era um animal terrível. Roma foi assim. Roma se destacou como o império, tá aqui, ó, mais impactante na história da humanidade. Roma foi o império da história da humanidade que teve o exército mais poderoso. A prova é de que cada um desses 4 impérios, eu já disse isso em outras aulas, mas vou repetir porque a proposta aqui também é conveniente para isso, cada um desses 4 impérios deixaram grandes legados para a humanidade. A Babilônia deixou um legado esotérico, místico. A Babilônia era muito mística, estátua para adorar, senão ia para a fornalha de fogo, adorar somente ao rei e tal. Ou seja, a Babilônia deixou para o mundo um legado místico. A Média Pérsia deixou um legado ético. A palavra, façamos um edito conforme dos médios e dos persas, que não se pode revogar. É o negócio da palavra, um legado ético. A Grécia deixou um legado filosófico. Toda a filosofia que a gente estuda até hoje, desde os anos mais primários da escola até os cursos superiores, é baseado na filosofia grega, que pensa, que questiona, que leva o pensamento. E Roma deixou um legado bélico. Roma foi o império mundial que teve o maior exército de toda a história da humanidade. Então Roma deixou um legado bélico. Tudo de guerra, guerrilha, contra-guerrilha, que nós conhecemos, é um legado do Império Romano. Segundo parágrafo desse segundo ponto, o anticristo. As 10 pontas que saíam da cabeça do 4º animal prefiguram 10 reis advindos do antigo Império Romano, mas outro rei, representado pela pequena ponta, se levantará após os 10 reis e abaterá os primeiros, arrancando-os, como descreve a visão. O que é isso? Perceba que o número 10 aqui é um número simbólico também. O número 10 na numerologia bíblica significa a responsabilidade. Isso quer dizer que o mundo está e seria, Daniel está vendo isso aqui, e é algo que nós desfrutamos não, é algo que nós conhecemos hoje na prática. O mundo está dividido em blocos mundiais. Ah, mas são só 10? Eu não sei quantos são, conheço alguns, mas pode ser só 10, pode ser mais, ou seja, a responsabilidade do mundo está dividida em blocos mundiais.
Eu me lembro, para vocês aí que são jovenzinhos, que não eram nascidos em 1992, em 1992, eu estava com 16 anos, houve no Rio de Janeiro, no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, um evento chamado Eco 92, que a roupagem era para discutir as questões ecológicas do mundo, uma vez que o Brasil tem o pulmão do mundo, que é a floresta amazônica. Mas, na verdade, na Eco 92, o que ficou definido é que o mundo precisava ser dividido em blocos mundiais e precisava ser governado por líderes mundiais e, por final, ser governado por um líder só. Então, a Eco 92, que foi instituída como uma roupagem de discutir as questões ecológicas do mundo, foi, na verdade, um dos movimentos lá de trás, estamos falando de 32 anos atrás, para tratar dessas questões que Daniel estava vendo. 10 chifres, 10 pontas, algumas versões diz pontas, outras chifres, são 10 pontas que falam de 10 impérios mundiais. E por fim, uma ponta pequena que surge, ou seja, uma ponta que surge como se não fosse nada, arranca 3 daquelas pontas e se torna maior do que as outras. Isto aponta para o governo do anticristo. O anticristo surgirá como um líder. A interpretação é que a pequena ponta representa o anticristo, que surgirá no final dos tempos e fará guerra aos santos. Então o anticristo surgirá como um líder mundial, que vai pactuar com todo mundo, resolver alguns problemas mundiais, vai enganar Israel e fazer um pacto com Israel, e depois ele vai romper o pacto com Israel. Terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o reino de Deus e o seu julgamento. Primeiro parágrafo, juízo divino. A visão de Daniel mostra que o poder dos animais não é para sempre. Não é para sempre. O trono de Deus não tem fim. Trono aqui é símbolo de poder, governo e julgamento. A profecia nos revela que o juiz supremo nesse julgamento é o ancião de dias, que é uma representação de Deus com cabelos brancos e vestes brancas. Ou seja, Deus vai agir. Deus julga. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle do mundo em situação nenhuma. Deus nunca perde o controle do mundo. É este ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e julga as más ações, a crueldade e a maldade das nações deste mundo. O que isso demonstra pra gente? Em tempos de transição de impérios mundiais, Daniel estava vendo e participando dessa transição de impérios mundiais. Deus provou para Daniel que ele está no controle do início ao fim. Deus sempre está no controle. Há ali uma transição de impérios mundiais, Daniel está participando daquilo, mas essa visão do capítulo 7 Deus mostra para Daniel que Deus está controlando todas as coisas. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a vinda do Filho do Homem. No sonho de Nabucodonosor, né, a estátua muito grande foi destruída por uma pedra que depois encheu toda a terra. Essa estátua, lá no capítulo 2, Nabucodonosor teve o sonho, a estátua cortada do Monte Sem Mão, fala do nascimento virginal de Cristo, cortado do Monte Sem Mão, a pedra cortada do Monte Sem Mão, que chocou na estátua, destruiu a estátua e se tornou em um grande monte. Isso fala do nascimento virginal de Jesus. Cortado do Monte Sem Mão, Jesus é a pedra, cortado do Monte Sem Mão, porque foi sem interferência humana. E essa pedra encheu toda a terra. A pedra chocou-se na estátua, destruiu a estátua, encheu toda a terra. É uma figura da igreja que tentaram matar, acabar, mas ela encheu toda a terra. Agora, no capítulo 7, o animal será destruído e como filho do homem assume o reino para sempre. Isso aqui aponta para Cristo, aponta para o poder do Senhor Jesus, nos mostrando que os poderes terrenos e humanos são temporários, mas o poder de Deus é eterno e preencherá todo o espaço. É o que João escreve em Apocalipse. O Cristo da igreja é um Cristo vencedor e ele vence para todo sempre. E por fim, o terceiro ponto nessa nossa lição escatológica, a grande tribulação. Não é? A grande tribulação vai iniciar dentro do que nós realmente acreditamos, e não só por uma crença pentecostal, mas para mim é a mais sólida diante de argumentos bíblicos teológicos. Somos pré-tribulacionistas.
A igreja será arrancada da terra, raptada, né? Raptus, do grego, que é arrancar com força. Vai iniciar o período da grande tribulação. O anticristo vai surgir, fazer um pacto com todo mundo. Ele vai pactuar com Israel. E durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, vai ser um período de tranquilidade, de paz. O anticristo vai resolver todos os problemas mundiais e as pessoas vão acreditar que está tudo ok. E aí ele vai ser auxiliado pela besta e pelo falso profeta, que vão reivindicar a adoração para o anticristo. Ele vai se assentar no trono e querer ser adorado. Israel não adora o anticristo, porque para Israel o anticristo não é o Messias que morre como Cristo morreu para salvar a nossa alma. Para Israel o Messias é ungido de Deus para governar politicamente a nação de Israel. Eles adoram só Javé ou Jeová. E o anticristo vai sentar-se no trono, querer ser adorado, e Israel não vai adorar, ele vai romper o pacto com Israel, e aí começa a segunda etapa dos 3 anos e meio da grande tribulação. Uma perseguição terrível, mas no final, escatologicamente, Jesus vai livrar também Israel, porque nós sabemos que essa é a consumação do plano de Deus. A grande tribulação não é uma tribulação qualquer, não é um período de sofrimento qualquer. É um período definido pela Bíblia, onde o mundo inteiro será provado. Não será o período dos gentios. A grande tribulação é um período, escatologicamente falando, de Deus tratar com Israel. Mas os gentios que ficarem serão tratados por Deus também na grande tribulação. E o que nós aconselhamos é aproveitar esse tempo onde a porta da graça está aberta para que nós sejamos salvos. Este é o período dos gentios e é o que Deus tem para a nossa vida. Deus te abençoe. Esta foi uma lição bem escatológica, apontando para coisas futuras, e a gente percebe que Daniel já conseguiu ver isto lá atrás, porque Deus mostrou para ele as coisas que iriam acontecer, e algumas delas ainda estão para acontecer. Que nós participemos destas coisas escatológicas que vão acontecer ao lado de Cristo, porque estamos servindo ao Senhor e aguardamos o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, grande abraço e até a nossa próxima aula, onde estudaremos sobre revelações sobre o tempo do fim. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.